Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Mais ou menos, né? Afinal de contas, estamos na reta final do Cartola, do Campeonato Brasileiro. Este é o vídeo de dicas da 37ª rodada. Então até a Gazeta do Cartola já está um pouco triste por este final de ano. Mas enfim, muita gente ainda está brigando por posições em ligas, disputas com amigos, apostas e até no campeonato de times da Gazeta do Cartola. Então só lembrando aqui que no site www.gazetadocartola.com, até a última rodada, você vai poder acompanhar os scouts ao vivo do seu time, quantos pontos está fazendo na rodada, no sábado, no domingo. Aqui qualquer time pode estar inserindo o nome dele, o dos times dos amigos, enfim, e fazer uma busca bem legal. Para os times que estão disputando as semifinais da Liga dos Campeões, aí você clica e acompanha aqui, tá? Estaremos também com scouts ao vivo através do Futebol Competência, Liga dos Campeões, Cartola Evolution, Gazeta do Cartola. No campeonato de times da Gazeta do Cartola, né, você também vai clicar na divisão que o seu time faz parte e acompanhar o seu confronto em tempo real. Tem também os times que disputam o quadrangular semifinal do campeonato da Gazeta do Cartola. Clicando aqui neste menu, você terá acesso ao vivo ao seu grupo. E aí você vai ver quem que vai passar para a grande final e ser o campeão da primeira divisão, da segunda, da terceira e da quarta divisão. Lembrando que os campeões destas 4 divisões levam um troféu para casa, o troféu da Gazeta do Cartola. Já agradecendo ao nosso querido amigo Anderson, cartoleiro do time Caveira FC, ele que disponibilizou estes troféus. Para finalizar, os top 20 da Liga Gazeta, é aqui que eles vão poder ficar acompanhando o time deles e também secando os outros. Também, ó, curta Black Friday, mas cuidado, hein? Não comprem muita coisa não. Tô brincando, este banner aqui não tem nada a ver com a Gazeta do Cartola, é coisas do Google. Não faça que nem minha esposa, que comprou aí um monte de livros. Pelo menos ela me deu 2 de presente. Os números do jogo, que é bem legal, é sobre futebol, sobre scouts, e também o guia politicamente incorreto do futebol, que tão logo chegue, eu já vou começar a ler nestas férias. No duelo de jogadores desta semana, teremos Fabrício do Inter de Porto Alegre contra Vitor Luiz do Palmeiras, texto feito pelo Saizica United. E não esqueça também, antes de você acompanhar qualquer coisa, clique aqui, ó, os melhores 10 do Cartola FC. É um texto bem legal feito pelo Carlos Mendonça, onde ele quer saber a sua opinião sobre quais foram os melhores meio-campistas do Cartola. Vamos agora ao site do Cartola, analisando os confrontos. O Inter é favorito contra o Palmeiras, porém tem que ver, o Palmeiras quer ser rebaixado mesmo? Vai perder esse jogo? Sei não, hein? E ó, não esqueçam da zica de sábado, tá? Assim como o Flamengo também é favorito contra o Vitória, mas o Flamengo já não briga por mais nada e o Vitória tá disputando aí uma posição com o Palmeiras para ver qual dos dois que vai se livrar da zona de rebaixamento. Procuro evitar este confronto entre Criciúma e Sport, 20º colocado contra o Sport, que não briga por mais nada no campeonato. Fluminense e Corinthians, o grande clássico da rodada, muito difícil essa disputa aqui, a gente saber também quem é o favorito, afinal de contas o Corinthians vem em melhor fase, mas vai jogar no Maracanã. São Paulo e Figueirense, o São Paulo é favorito, né? Só que é um time que já vem cansado e abalado aí pela eliminação na Copa Sul-Americana. Porém, Rogério Ceni renovou, hein? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Santos, apesar de ser favorito contra o Botafogo, faz muito tempo que o Santos não ganha uma partida, cautela. Chapecoense e Cruzeiro, Cruzeiro acabou de ser campeão. O ano passado, quando o Cruzeiro foi campeão, depois a campanha começou a cair, tem uns empates e umas derrotas, enfim, podemos ter cautela neste jogo aqui. Atlético Paranaense e Goiás, acho um jogo bem equilibrado. O Atlético Mineiro é favorito contra o Coritiba, tanto se for com o time titular
como se for com o time reserva, porém o Cartola está dando pouquíssimos jogadores como prováveis, daqui a pouco eu falo desse jogo. E Bahia e Grêmio, eu aponto um ligeiro favoritismo do Grêmio, tá bom? Vendo agora posição por posição, não vou indicar muitos jogadores, até porque eu acho que umas 2 ou 3 vagas no seu time vai ter que ser de aposta se você tem a obrigação de passar o seu amigo na liga que vocês participam. Porém, se você já é líder, aí vale a pena ter cautela. E os 4 goleiros que eu vou indicar para esta rodada são os 4 goleiros que têm melhor média no Cartola. Marcelo Groi do Grêmio, Renan do Goiás, Rogério Ceni do São Paulo e Paulo Vitor do Flamengo. Porém, tem um detalhe interessante aqui. Na rodada passada, Rogério Ceni fez várias defesas contra o Santos, porém nenhuma delas foi acrobática, né? Então o Cartola não computou nenhuma defesa difícil para o Rogério Ceni. Isso me deixou assim um pouco com receio de estar escalando ele. Mas ele renovou o contrato, né? Tá jogando no Morumbi, quer terminar o ano aí de cabeça erguida. Então, se tiver uma falta, um pênalti, dessa vez eu acredito que o Rogério faz, tá bom? Paulo Vitor continua sendo ótima opção. Marcelo Groi, a gente sabe que o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato, então é sempre uma expectativa de sair com SG. E o Renan, até perdeu para o Cruzeiro, fez defesas difíceis e tomando 2 gols. Então, esse ponto aqui poderia ser até melhor, quem sabe agora contra o Atlético Paranaense. Vamos para as laterais. Bom, nas laterais, a primeira pergunta que surge é a seguinte: qual é o meu esquema? Vou com laterais ou sem laterais? Bom, tem boas opções nas laterais, porém a gente tem que fazer aqui algumas observações, tá? O Cicinho, que é uma opção segura, é possível que ele não jogue, tá? Ele é dúvida, talvez um garoto da base entre no lugar dele. Enfim, o Cicinho jogando, qual que seria a opção? Cicinho e Fabrício, Cicinho e João Paulo, Cicinho e Natanael ou Sueliton, e até mesmo colocar o Cicinho e esperar qual lateral que o Atlético Mineiro vai confirmar para o jogo contra o Coritiba. Olha o que está acontecendo no time do Atlético Mineiro, vamos ver. Faltam pouco menos de 24 horas para o mercado fechar e o Cartola só está dando 3 prováveis: o goleiro Vitor, o técnico Leverkusen e o Dodô. Então, mais uma vez, a gente vai ter que ficar atento até a hora do mercado fechar para saber quais são os jogadores do Galo que vão atuar, tá bom? Então, isso é um dos motivos que aqui nas laterais a gente vai ter que esperar um pouquinho para definir essa opção. 4-3-3 ou 3-4-3, mas já dei a minha opinião, mais ou menos aí o que poderia se encaixar bem no time para aqueles que gostam de ir com laterais. Se a gente tem que ter cuidado com o Atlético Mineiro, cuidado igual também com o Cruzeiro. É muito provável que o Cruzeiro poupe 8 ou 9 jogadores. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que ficar atento também na defesa do Cruzeiro, no meio-campo do Cruzeiro, no ataque do Cruzeiro. Porém, para esta rodada, eu não indicaria um zagueiro do Cruzeiro não, tá bom? Quais que seriam as minhas indicações? Por incrível que pareça, a gente sempre fala que a defesa do São Paulo nunca foi boa no Cartola, mas nestas últimas rodadas, não é que vem sendo uma boa? Tem uma opção aí? Então, de repente, o Edson Silva, né, que também já marcou 3 gols no campeonato, passa a ser uma alternativa, assim como Pedro Jeromel do Grêmio, o Hernando do Inter de Porto Alegre, o Marcelo do Flamengo e o David Braz do Santos. Na minha opinião, e eu não sou o dono da verdade, estas aqui seriam até agora as melhores opções para a zaga. Lembrando que o vídeo é gravado com antecedência, então fiquem atentos a qualquer mudança que venha acontecer nesta sexta-feira e neste sábado, principalmente com relação ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. Porque no caso do São Paulo, parece que o técnico não vai poupar ninguém. Apenas o meio-campista Souza e o lateral Michel Bastos, que estão suspensos e não jogam. No meio de campo,
Mais uma vez aqui, ó, vamos ter que botar fé no Dodô, o novo mito do Cartola. Já pensou se ele estivesse jogando desde o começo do campeonato? Agora, a gente não pode ir crente que ele vai fazer gol de novo 5 vezes seguidas, aí é um pouco demais. Mas ele chuta bastante, tá valendo a pena aqui o Dodô. Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Galera, a gente já pegou tanto esses dois aqui, né? Que tal a gente poupar eles um pouquinho do nosso time agora? Não correr risco deles serem poupados, não correr risco dos jogadores estarem cansados. Nesta rodada, a Gazeta do Cartola não deve ir nem com o Ricardo Goulart, nem com o Everton Ribeiro, mesmo se for confirmado que eles joguem, tá? Dario Conca, um dos grandes meio-campistas do Cartola. Vale a pena o Conca para essa rodada, hein? Aí você fala assim, poxa, Michel, mas o Fluminense vem tropeçando dentro de casa, não tá fazendo umas últimas partidas legais, e aí você indica o Conca? Bom, tem um detalhe aí, né? Como diz aquele ditado, a gente costuma tropeçar nas pequenas pedras, porque as grandes a gente enxerga, as que a gente não vê são as pequenas, né? Então o Fluminense sabe dessa importância aqui do jogo contra o Corinthians, e talvez o Conca tenha este grau de responsabilidade de estar fazendo uma boa partida. Porém, não acho unanimidade não, tá? É apenas uma alternativa. Também é provável que não esteja no time da Gazeta do Cartola. Um jogador que eu acho que tem que estar presente em muitos times é o meia D'Alessandro, ou até mesmo o Arangues ou o Alex, mas pelo menos um do Inter de Porto Alegre vai estar brigando por uma posição. Paulo Henrique Ganso. Poxa vida, o que acontece com o Ganso? Eu sempre escalo ele no time da Gazeta, mas ele só mita na Sul-Americana. Porém, é uma opção legal para a rodada, assim como Felipe Bastos, do Grêmio, pensando aí na parte de roubadores de bola. O adversário do Grêmio, o Bahia, proporciona muitas roubadas de bola para os seus adversários. Outras opções para o meio de campo são Lucas Lima, do Santos, Everton, do Flamengo, Badi, do Atlético Paranaense, seria o meu tiro no escuro. Assim como para esta rodada, meu outro tiro no escuro seria Hudson, do São Paulo. Ele é um mini Petrus, vem ajudando muito na defesa e também apoiando bastante no ataque. E por falar em ataque, vamos aos matadores. Começando aqui, ó, Fred e Paulo Guerreiro. Quem leva melhor nesse duelo, hein? Bom, alguns querem ir de Fred, acho normal. Outros querem ir de Paulo Guerreiro, também acho normal. Eu não condeno a escalação de nenhum dos dois, tá bom? Barcos é uma opção alternativa. O que eu quero dizer com isso? Para você não ir assim, por exemplo, ó, Marcelo Moreno joga fora de casa, Barcos joga fora de casa, Guerreiro joga fora de casa. Então assim, não vale a pena ir com 3 atacantes que jogam fora de casa. Tá indo com 2 atacantes que jogam em casa, que tem mais possibilidades de fazer gol, aí sim o Barcos pode ser o seu terceiro atacante sem problemas. No caso do São Paulo, apesar de aparecer aqui Alexandre Pato, eu vi notícias que a dupla de ataque deve ser formada por Luiz Fabiano e Kardec. E aí eu indicaria sim um dos dois. Porém, se for o Pato que jogue no lugar ou do Kardec ou do Luiz Fabiano, também passa a ser uma boa opção. Nixon do Flamengo, pelo fato dele não ter feito gol na rodada passada e o Vitória tomar muitos gols, eu acredito que seja uma boa opção. Ó, muito cuidado com o Diney também, né? A gente pensa que o Flamengo não vai tomar gol, aí de repente toma e o Diney já tem 9 gols no campeonato. Cléo, enfim, ame ou odeie, se ele acabou sendo melhor opção do que o Marcelo em várias partidas do Atlético Paranaense, pelo outro lado, a defesa do Goiás foi quem surpreendeu neste campeonato. Bom, tem aqui também o Gabriel, do time do Santos, ele sempre é uma boa opção para o ataque quando joga na Vila Belmiro. E o Rafael Sobis, do Fluminense, após várias rodadas sem ele marcar nadinha de pontos, de um tempo para cá ele voltou a finalizar bastante. Então passa a ser uma alternativa ao Fred.
Muita gente me pergunta se é uma boa escalar o Luca do Criciúma. Eu, particularmente, não acho muito. 24 jogos, somente 3 gols, o time é o lanterna do campeonato, não acho uma boa não, tá bom? Para finalizar esta parte do ataque, quem que eu destaco? O Rafael Moura. E por quê? Porque ele ficou suspenso do time da Gazeta durante 36 rodadas. Porém, continua sendo o atacante referência do Inter de Porto Alegre. Caso o Internacional ganhe este jogo, é muito provável que o gol seja marcado por quem? Ou D'Alessandro ou Rafael Moura, né? Então, para quem não bota fé no Palmeiras e acha que o Inter vai massacrar o Verdão, o Rafael Moura é sim uma boa opção para esta rodada. Não é porque ele ficou suspenso do meu time por todo este campeonato que você não deve escalar. Se você julga que é uma boa opção, pode escalar sim. Quem sabe eu também não tiro ele da geladeira. O que vocês recomendam para mim? Tá na hora de escalar o Rafael Moura? Ou se eu já fiquei tanto tempo assim sem ele, que continue agora mais 2 rodadas? Postem aí no YouTube que eu vou ler tudo, hein? Vamos agora aos técnicos e para esta rodada eu indicaria o Abel Braga do Inter de Porto Alegre, o Muricy Ramalho do São Paulo, o Levir Coupe do Atlético Mineiro. Estas são, na minha opinião, as melhores opções. E como alternativa, deixarei aqui o Enderson Moreira do Santos e o Vanderlei Luxemburgo do Flamengo, apesar dos times já não estarem brigando por mais nada. Agora, o que é importante dizer? Mais uma vez, vamos prestar atenção no confronto do Atlético Mineiro. Quais são as pretensões do Galo agora, após ter conquistado a vaga para a Libertadores pela Copa do Brasil? É jogar com o time titular? É jogar com um time misto? É jogar com um time reserva? Né? O time tá cansado? Não tá cansado? É favorito contra o Coritiba? Como nós estamos vendo aqui na tabela de classificação, o Coritiba ainda não se livrou do rebaixamento. Então também pode ser um jogo muito disputado, onde pode ser um jogo considerado uma festa para o Atlético Mineiro, porém um jogo de tudo ou nada para o Coritiba. Agora, mais uma vez, muita cautela. Terminou de montar o time? Veja se não tem muitos jogadores de um time só, muitas apostas, muitos jogadores jogando fora de casa. Porque nesta reta final nós temos a tabela de classificação divididas em algumas partes. Cruzeiro já é campeão, São Paulo já garantiu vaga para a Libertadores. Estes outros times aqui estão brigando por vaga. Depois nós temos uma relação dos times que já não brigam por mais nada no campeonato, os times que estão desesperados para sair desta zona aqui e os times que já foram rebaixados. Quem que tem mais gás agora? Qual é o time que tem mais gás agora para vender no final? Qual é o time que ainda tem algum interesse no campeonato? E essa falta de interesse pode fazer com que o time jogue mais solto, jogue melhor? Brigar para sair de uma zona desconfortável assim pode trazer mais pressão? Ser benéfico? Ser prejudicial? Então tem que ter cautela, tá bom? Bom, fazendo uma visita agora ao site do Cartola Evolution, vários quadros estão aqui no ar, mitos da rodada, você escala os 12, ficando rico, mendigos, análise da rodada, mitando sozinho, esquadrão de elite, e hoje a gente vai conferir a opinião da galera. Quais são os jogadores da sua preferência? Vamos dar uma olhada? Qualquer um pode entrar, votar, deixar o seu palpite para depois este time ser escalado pela galera do Evolution. Bom, no gol, as principais opções, Marcelo Grou e Rogério Ceni. Então bate legal com as dicas que eu dei no começo do vídeo. Nas laterais, Cicinho, Fabrício, sim, boas opções. Eles também destacaram aqui ó, o Pará e o Anderson Pico, correndo por fora. Na zaga, tem Hernando do Inter, Pedro Jeromel do Grêmio, Rafael Tolói do São Paulo. Aqui a única observação é que a minha preferência acabou sendo pelo Edson Silva. Meio de campo, D'Alessandro, Lucas Lima, Dodô, todos eles muito bem cotados, excelentes opções na minha opinião também. No ataque, as principais opções, Barcos, Gabriel, Rafael Moura, Fred, Robinho, Nixon. E nos técnicos, Abel Braga e Muricy Ramalho, que são apontados como os grandes favoritos da rodada.
Já aproveito também para mandar um abraço para o pessoal do Cartola Evolution e dizer que teremos o ano que vem inteirinho para seguir fazendo um monte de promoções, um monte de coisa legal entre a Gazeta do Cartola e o Cartola Evolution. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a parte de abraços e saudações para o vídeo de análise da rodada, que será feito na segunda-feira. Enquanto isso, desejo a todos vocês uma ótima rodada, acompanhem os scouts ao vivo pela Gazeta do Cartola e uma das últimas oportunidades para a gente tentar mitar. Um abraço, fui!